Olá pessoal, sou o Flávio do canal Flávio Ferreira Construção e o vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês o final dessa obra, né? Finalizamos, graças a Deus. Agora a nossa parte, né? Agora só tem a pintura que não é nossa, nem elétrica, já está feita, né? O pessoal está fazendo aqui, ok? Então a nossa etapa já está concluída, vou mostrar para vocês passo a passo aqui como ficou. Tá bom? Desde já agradeço a todos pela colaboração no canal. Se inscreva, deixe aquele like para nos fortalecer, se for possível, né? Sejam todos bem-vindos no canal. Bora pro vídeo, tá? Mostra aqui primeiro como que ficou. Aqui a gente deixou ponto, né? De água para levar uma churrasqueira futuramente. Os vidros, tudo nos quadros também. Porta de vidro também. Tá tudo. Essa parte aqui. Mostra daqui pra lá, por favor. Tudo certinho, tudo pronto já. Olha os vidros, ficou legal. Entendeu? Mostra as pedras aqui. Só deixar aqui, ó. Começa aqui. Aqui é lavado, né? Entrada, né? Saída da escada para a residência. Aqui nós temos a lavanderia. Muito bom esse tanque. Foi feito grafiato também aqui, né? Aqui tem um hall de entrada para a residência, para a copa. Aqui tem uma área de sol. Toda pronta, né? Aí como é que tá? Tudo grafiado. Aqui é a copa já. Sistema convênio, né? Essa parte. Aqui é a sala. Foi feito cimento queimado, né? Vocês viram no processo como que a gente fez. Depois foi dado o acabamento lixado com uma lixa d'água, né? Soleira para dividir o quarto, o hall da entrada dos quartos para a cozinha, né? Para a copa. Aqui está o primeiro quarto. Cimento queimado, né? Tudo lixado pronto para vir a resina. Aqui é o primeiro banheiro social. Pronto. Aqui é essa porta, porta de correr, para dividir a copa dos quartos, né? Aqui tem a suíte, né? Processo é o mesmo do piso queimado, só falta só vir com a pintura. Não é nossa parte, né? A elétrica está toda pronta, e tem mais uma porta para correr. Aqui é o banheiro da suíte, né? Banheiro da suíte. Foi posto uma barra de fixação
marcação aqui para apoiar, né? Prontinho. Porta, pronto. Foi deixado paralelo, né? Para o corredor da escada. Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a obra que vocês acompanharam passo a passo desde o começo, desde a fundação, né? Vocês lembram como é que estava isso aqui? Vai no início dessa obra aqui e vê os vídeos como que a gente pegou isso aqui, né? Foi feito sobrado aqui, essa ampliação da cozinha também, né? E o que acontece? Foi feito passo a passo, os vídeos, tudo de hidráulica, entendeu? Menos a elétrica, a pintura que não foi nossa, só a grafiada aqui foi nossa, né? Então a gente pegou do alicerce do acabamento e vocês estão acompanhando passo a passo aí, bem no começo, que eu falei para vocês, né? Como que a gente pegou isso aqui, ok, pessoal? Então, o vídeo foi esse. Eu agradeço a todos pela colaboração no canal, né? Somente os proprietários pela paciência, mais uma vez, entendeu? E nem eu falo, né? Se não falta material na obra, a obra é executada com rapidez, né? Então, graças a Deus, não faltou, os proprietários não deixam faltar material, não pode ser alguma. E a obra fluiu bastante, né? Foi muito rápido e a gente conseguiu entregar no prazo, né? Entrou bastante coisa além do combinado, então atrasou um pouquinho, mas faz parte, né? Mas graças a Deus foi entrega da obra, tá bom, pessoal? Então, o vídeo foi esse. Dá aquele like, faz seus comentários a respeito disso aqui. Vocês têm vídeo da cerâmica também. Tem todo tipo de vídeo aqui, a gente montando a caixaria, tudo, entendeu? Tem uma playlist dessa obra, tá bom? Entra no nosso canal, dá aquele like, se inscreve lá, faz seus comentários, né? Suas críticas também é bem-vinda, né? Para nós estar se fortalecendo e melhorando cada dia mais. E agradeço a todos e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.